Se você clicou nesse vídeo é porque você tem ou você está pensando em adquirir um forno NC4 da National. E eu estou aqui para compartilhar com vocês as minhas impressões sobre os meus primeiros meses de uso desse equipamento. Se você não viu ainda, eu já gravei um unboxing de quando chegou o forno aqui para mim, dando já várias características sobre ele. Eu vou deixar esse unboxing aqui no card, mas hoje eu vou falar depois da experiência de ter efetivamente utilizado esse forno. E aí, será que vale a pena o investimento? Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Primeiro eu vou explicar um pouquinho sobre as características do forno, o funcionamento, para o que ele é indicado. Na segunda parte eu vou falar um pouquinho mais sobre para o que eu tenho usado e qual o resultado que eu tenho obtido, colocando vários vídeos em time-lapse para vocês verem. E na terceira parte eu vou bater o martelo e dar o meu veredito se vale a pena comprar no preço que ele está valendo hoje. Em relação ao funcionamento do forno, este forno é um forno 100% elétrico, então ele não utiliza nada de gás. Ele tem o acabamento dele todo feito em aço inoxidável e vidro temperado, e ele tem algumas funções bem interessantes. A primeira delas é que na própria construção do forno já existe uma facilitação do processo de limpeza e que, acredite ou não, isso faz muita diferença na hora de você manipular o equipamento. É um tempo que você economiza no seu dia a dia. Isso porque as partes internas desse forno são completamente desmontáveis com o simples levantar das peças. Até mesmo o vidro que vem na frente, não o de fora, mas o interno da porta, também você pode remover e lavar na pia, como a coisa mais simples do mundo. Facilita demais, gente. Você vai ter que lavar o seu forno, que limpar o seu forno de vez em quando, não tem jeito. É necessário para você manter o seu equipamento limpo e higienizado, claro. Ainda em relação ao design, ele conta com 4 bandejas. Mas para a gente assar pães grandes, por exemplo, a gente utiliza só 2, então eu asso nele 4 pães rústicos de 700 gramas por vez. Ele é um forno do tipo turbo, ou seja, ele possui uma ventoinha no fundo que força o calor em cima do pão. E para fornos do tipo turbo, temos algumas vantagens interessantes. O sistema de ar forçado garante maior uniformidade de temperatura em pontos diferentes do forno, apesar de que ela não é idêntica em todos os pontos. Ele distribui, ventila, circula o calor muito melhor, o que também nos permite assar os pães em temperaturas mais baixas do que assaríamos normalmente. Então, um pão que eu assaria na panela a 250 graus, eu asso a 180, 190 graus, o que nos dá uma grande vantagem em relação ao consumo de energia. Se você for comparar um forno turbo com uma versão de lastro, o forno turbo acaba saindo mais econômico. Além de que ele é muito rápido, o tempo de pré-aquecimento dele é bastante curto, coisa de 5 a 10 minutos, dependendo da temperatura que você quer. E é um equipamento muito versátil, você pode fazer desde pães de fermentação natural, até pães mais tradicionais, bolo, suspiro, você pode fazer macarrão, coisas delicadas de confeitaria podem ser feitas. E ele tem, claro, o vapor embutido de fábrica. Se você vai fazer pão, você precisa de um forno com vapor. Esse é um grande erro que eu vejo muitas pessoas cometendo quando vão escolher um forno. Elas compram um forno sem vapor. Compram um forno turbo sem vapor, querendo economizar, e acaba que o forno não te atende. Você tem que comprar outro forno depois, e você acaba gastando um dinheiro que não vale a pena. Então, o vapor de fábrica é necessário se você pretende fazer pão. William, eu sou confeiteira, não vou fazer pão, não estou interessado em pão, então você não precisa de um forno com vapor. Se você está aqui porque você é da fermentação natural, porque você é padeiro, você é da panificação, você está entrando nesse mundo, então você precisa de um forno com vapor. A não ser, claro, que você vai fazer só para casa, um pão para você comer na semana, e você pode utilizar sim a panela de ferro, não tem necessidade de você comprar um forno desse. Eu já estou levando em consideração aqui, obviamente, que se você está vendo esse vídeo porque você está interessado em comprar um forno para o seu negócio, para você que está querendo escala de produção, o que é um outro ponto muito interessante. Mas eu vou falar dele já já, porque isso já vem na minha experiência de usuário, não tanto nas funcionalidades do forno. Uma coisa notória, quando eu peguei o forno na mão e eu olhei, os acabamentos dele são de excelente qualidade. E eu falando lá com o pessoal da National, fui entendendo por quê. Eles usam tudo de mais de ponta em termos de tecnologia. Quem me acompanha aqui já sabe que eu tinha comprado um outro forno de uma outra fabricante que não tem o mesmo cuidado, não tem o mesmo acabamento, não tem a mesma qualidade. E esse forno passou mais tempo na assistência do que comigo. Um forno de R$5.000 que acabou não me servindo para nada. E eu tentando economizar um pouco, comprando um forno um pouquinho mais barato, acabei comprando um equipamento que não me servia e o barato saiu caro. No final das contas eu abandonei aquele forno porque eu quase não estava trabalhando com ele e vim adquirir o da National.
Outra coisa importante sobre este forno é que ele é um equipamento de alta potência, então ele é um equipamento que funciona numa conexão 220, é necessário você ter uma tomada 220, de preferência com um disjuntor próprio para ele, para você não ter risco de descargas ou caso caia um raio na sua casa, alguma coisa do tipo, e é uma tomada de 3 pinos de 20 amperes, então aquela tomada de pino grosso você tem que ter isso na instalação da sua casa onde você for colocar ele. Ele é um forno pequeno, mas é legal que você tenha um cantinho só para ele. Além disso, ele vem com o vapor embutido, então você precisa de uma conexão de água. Ou você pode, alternativamente a isso, comprar uma espécie de reservatório que eles vendem lá também, não é muito caro, em que você pode ligar com a mangueira para ter inserção de vapor direto no forno. E apesar de ele ser um equipamento de alta potência, ele é bastante econômico, porque ele tem um funcionamento inteligente. Ele, além de ter um isolamento térmico de ótima qualidade, gente, eu fico chocado, é um forno que não esquenta o ambiente. O outro forno que eu tinha, eu precisava ligar o forno e sair do lugar onde eu estava, porque não dava para ficar eu e o forno no mesmo ambiente. O NC4 da National não tem esse problema. Você pode ligar e pode trabalhar no mesmo ambiente, que ele não vai aquecer muito o teu ambiente, tá? Ele aquece um pouquinho, mas é muito pouco. Realmente o calor fica todo dentro, o que também nos facilita na economia de energia. O consumo médio de energia desse forno é 2 kWh, ou seja, ele gasta mais ou menos 2 kW por cada hora de funcionamento. Eu demoro aqui para assar os meus pães rústicos de 25 a 30 minutos. Então eu vou gastar uns 80 centavos mais ou menos por fornada a cada 4 pães. Se eu for calcular que o preço do gás que eu gastaria para fazer essa mesma fornada é muitas vezes mais alto. Então, realmente os fornos elétricos, especialmente com essa construção, são muito funcionais por conta disso, são muito econômicos. Além do que ele conta com um sistema inteligente que tem um termostato dentro, que mede a temperatura do forno em tempo real. Então ele tem uma resistência no fundo que liga e desliga conforme a necessidade de se acrescentar mais calor dentro do forno. Ele chegou na temperatura que você programou, ele vai e desliga. E aí depois a temperatura vai começando a cair, quando cai 1, 2 graus, ele liga de novo, esquentou mais um pouquinho, desliga. E assim ele economiza energia porque não fica aquilo ligado direto. Você não depende de uma temperatura nominal regulada num botão. Você tem um equipamento eletrônico que mede isso para você, garantindo máxima eficiência do teu equipamento. Em relação à minha experiência como usuário, o forno me surpreendeu bastante. É um equipamento que diminuiu pela metade o meu tempo, aliás, para menos da metade o meu tempo de trabalho. Eu começava a minha produção, batia a massa num dia, no outro dia cedo estava com os pães modelados já e prontos para assar à tarde, eu tinha que começar a assar os meus pães. Tinha que ligar o forno meio-dia para 1 hora o forno estar quente para começar a assar os pães de 4 em 4 até 4h30, às vezes 5 horas da tarde. Eu reduzi esse tempo muito dramaticamente porque as minhas fornadas não demoram mais 1 hora com mais uma de aquecimento do forno. Eu ligo o forno na hora que eu já venho preparar os pães para levar para lá, 5, 10 minutos o forno já está quente, eu coloco os pães lá, aperto o botãozinho do vapor e esqueço. Vou lá fazer minhas outras coisas, vou lavar a louça, vou arrumar, vou bater a próxima massa do dia seguinte. E depois, quando dá o tempo, ele apita. Então ele também tem uma luz interna que a gente pode deixar ligada por até 30 minutos. O vapor você pode regular quanto tempo de vapor você quer. Isso é uma coisa que uma panela de ferro não te dá. Então pães menores eu coloco menos tempo de vapor. Pães maiores eu coloco mais tempo de vapor. Se eu quero um pão mais cascudo, eu posso deixar menos tempo de vapor. Se eu quero uma casca mais fina, eu posso deixar mais tempo de vapor. E a temperatura regulada de 1 em 1 grau, que também é fantástico. Então, do ponto de vista da usabilidade, é um forno super simples de mexer, é um forno muito rápido, muito eficiente, eu nunca mais me queimei em panela de ferro, que era uma coisa que acontecia muito, é um forno bastante econômico, então ele tem um monte de vantagens que eu tô aqui falando porque realmente fez muita diferença na minha vida. Eu comecei a ver o tempo que eu perdia manipulando panelas quentes e eu sempre me machucava e às vezes os pães queimavam porque eu não tinha condições de ficar abrindo para ver como é que estava dentro. Então ele me facilitou a minha vida de uma maneira espetacular. Eu já fiz nesse forno pão de queijo, eu já fiz panetone, eu já fiz croissant, eu já fiz os pães rústicos que eu sempre faço, pães de fermentação natural, né? Já fiz pão doce. Já fiz... que mais que eu já fiz? Nossa, já fiz muitas coisas.
Faço também umas ciabattas que eu vendo aqui. Inclusive essa história das ciabattas é muito interessante. Olha como que é a vida, né? Eu antes, para fazer essas ciabattas, eu trabalhava com um fornão, aqueles guilhotina a gás, complicadíssimo. Eu assava 30 de cada vez em 2 assadeiras grandes. Então eu porcionava, modelava 30 em 2 assadeiras, depois mais 30 em 2 assadeiras. Eu demorava 40 minutos para assar essas 30, depois mais 40 minutos para assar as outras 30, isso com 45 minutos de pré-aquecimento. Então, pense o trabalho que me dava. Hoje, eu consigo fazer mais pães para esse meu cliente, que são essas ciabattas pequenininhas. Eu asso 90 ciabattas dentro de 1 hora. Por quê? Porque elas ficam 12 minutos a 180 graus dentro desse forno. Só que ficam 4 bandejas com 6 em cada. Então eu faço 15 bandejas, eu deixo as bandejas prontas. Como são essas bandejas 35 por 35, você pode ter várias. Você tira uma do forno, põe a próxima. Eu deixo as bandejas todas prontas, com os pães modelados crescendo. Eu ligo meu forno e eu só vou enfiando 4 bandejas. Dali a 12 minutos certinho, eu tiro as 4, ponho mais 4, mais 12 minutos. Tiro as 4, ponho mais 4. E assim eu faço 90 pães em menos de 1 hora. É uma marca realmente inacreditável como esse forno trabalha rápido. Isso sem falar que os pães ficam muito mais bonitos, ficam muito mais uniformes, porque a temperatura é muito mais similar em diferentes pontos do forno, o que não acontecia com o meu fornão a gás. E a casca mais fina, eu estou entregando mais qualidade para o meu cliente. O salto de forno que eu tenho obtido com o NC4 não se compara com o salto de forno que eu conseguia antes para alguns produtos. O panetone, por exemplo, panetone que é uma massa delicada, que tem que ser assada numa temperatura relativamente baixa, com calor constante e uniforme, para que ele abra igual ao longo de toda a sua extensão, o resultado que eu tenho no NC4 não se compara com o resultado que eu tinha num forno a gás. Não tem comparação. Dá para fazer panetone no forno a gás? Dá. Só que se você está fazendo para produção, para venda, que é padrão de qualidade e agilidade, ao invés de assar por 1 hora, você vai assar 30 minutos, esse NC4 vai te ajudar muito. O teu panetone vai crescer mais do que no forno a gás. Estou falando da minha experiência, a minha opinião. O que eu tenho visto e vivido aqui. Aliás, se você está gostando do vídeo, deixa um like aqui, porque essas informações que eu estou passando são informações importantíssimas, que com certeza vão te ajudar a decidir por esse ou por outro forno. E não esquece de se inscrever no canal. Caso você queira mais informações, saber preço, modelos, acessórios que acompanham o forno, eu vou deixar um link aqui no card para você entrar em contato com o pessoal da National e aqui na descrição do vídeo. E se você falar lá que fui eu que recomendei, você ganha frete grátis. Porque nós conseguimos isso para vocês. E frete de um forno desse não é barato, é um equipamento pesado, né? Para transporte numa transportadora. Então, pelo menos isso eu consegui para vocês. Mas apesar do tempo economizado, o maior impacto eu senti foi no consumo. Eu gastava em média 1 gás a cada 1 ou 2 semanas para o meu forno a gás. Eu hoje, com a mesma produção, consigo, ao longo do mês, gastar uns R$40 de energia a mais do que eu estava gastando. 40, 50. O preço da energia varia muito, né? E se eu estava pagando R$130 por gás e eu gastava 2 a 4 gases por mês, eu estou gastando aqui, de 40, 50, quando muito R$60 por mês, eu estou economizando muito. Então, no final das contas, o dinheiro que você acabaria gastando, que você acabaria economizando comprando um forno mais barato, você gasta no consumo desse forno. É uma conta que não vale a pena. Depois que você paga o forno, o teu equipamento começa a pesar muito nas suas despesas. Essa é um pouquinho da minha experiência com o forno da National. É um forno fácil de usar, é um forno que não vai te dar complicação. Você põe o pão lá, liga e vai sair um pão maravilhoso. É um forno que não dá problema, é muito difícil. O pessoal da National, eles são uma empresa relativamente pequena, não é linha de montagens em fábricas gigantes, eles dão muita atenção pra gente. Eles são focados no público de padeiros, então esse é um forno pensado para quem faz pão, para quem quer montar um pequeno negócio e vai ter um forno pequeno, que não vai ser um super forno, que não tem milhares e dezenas de milhares de reais para investir, mas que quer um equipamento bom, tecnológico, atual, econômico, e muito funcional, que vai te ajudar muito no teu dia a dia. É o equipamento mais barato do mercado? Com certeza não. Coisa boa custa caro. Mas se você for pensar no retorno que isso pode te trazer, se você está pensando em abrir um negócio, se você for pensar que ele, em comparação a outros modelos mais em conta, não vai ficar te dando a mão de obra, que foi o que aconteceu comigo, tive essa experiência ruim do meu forno passar mais tempo na assistência do que na minha cozinha e eu perdendo dinheiro, porque podia estar trabalhando, ganhando dinheiro, não podia trabalhar e estava com a despesa do forno que eu estava pagando do mesmo jeito. É um equipamento que, na minha opinião, vale muito a pena.
Então, chegando à terceira parte do vídeo, o meu veredito. Gente, eu não estou aqui para dizer para você o que você deve fazer ou não deve fazer, qual equipamento é o mais adequado para você. Você precisa entender qual é a sua necessidade. Eu estou aqui para compartilhar a minha experiência como usuário de alguns tipos de equipamento e eu vou sempre recomendar aquelas coisas que funcionaram melhor e que eu acho que são mais adequadas para o perfil que eu estou dizendo aqui. Você que está começando um negócio, que quer investir num equipamento bom, que quer ter versatilidade, que quer ter capacidade produtiva para ter um bom retorno financeiro, então o NC4 com certeza é a melhor alternativa. O NC4 não é um forno muito baratinho, não é o mais caro também, mas é um forno que hoje está custando aí alguma coisa em torno de R$8.000. Se você compra ele à vista, você consegue uns descontos. Pode ser que, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, o preço já não seja mais esse, porque a inflação no Brasil está uma coisa galopante. Mas você pode dividir isso daí em várias vezes e pensa que você vai fazer pão para vender e vai estar entrando dinheiro. Então você investe no equipamento, que foi a lógica que eu fiz, para eu poder ter capacidade de produção para eu faturar. Se fosse depender de eu fazer um pão de cada vez e juntar esse dinheiro, não ia acontecer. Então investir no equipamento é um risco? É um risco. Pode ser que amanhã eu desista de fazer pão e fique com esse equipamento parado. Pode ser que amanhã eu desista de fazer pão e fique com esse equipamento parado. Mas é uma decisão que eu estou tomando agora. Entre comprar um outro forno mais barato, que eu acabei jogando meu dinheiro fora, e comprar logo esse, por uma diferença ali de R$2.000, R$3.000, vale a pena eu ter investido no National de primeira, mas agora eu já aprendi a lição. Minha próxima aquisição vai ser uma NA6, assim que puder. E você, qual é o forno que você usa? Você já tem um NC4? Você está pesquisando? O que você está achando? Olha, uma dica muito importante aqui. Quando você for escolher seu forno, olha o Reclame Aqui da empresa. Olha o Reclame Aqui da empresa. Você pode se surpreender com as atrocidades que a gente lê no Reclame Aqui. Deixa pra mim aqui nos comentários qual forno que você usa, se você está pensando em abrir um negócio, quais são os outros fornos que você levou em consideração, assim a galera que já tem esses fornos pode dar para você um feedback do que eles acharam, quanto que eles pagaram, não sei o quê, e sempre pesquise muito bem. Tome cuidado, o barato sai caro, espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.